Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado por permitirem acessar os seus lares através de mais um programa do Domingo da Seitiologia. Hoje estudaremos o tema A imagem verdadeira de tudo é vida, é Deus. Vamos então usar como livro-texto Orações Diárias do professor Masanobu Taniguchi, na página 80, onde nós vamos encontrar a oração para visualizar a imagem verdadeira, reconciliar-se com ele ou ela. É muito importante que nós tenhamos claro que no ensinamento da Seitianoye, a sua base doutrinária está fundamentada na revelação divina da grande harmonia. E esta revelação divina da grande harmonia, que nós lemos diariamente nas orações matinais, ou nas outras orações que fizemos durante o dia, ou mesmo há momentos em que se faz maratonas de revelação divina, né? Justamente ali traz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Mas se nós não tivermos esta proposta de nos reconciliarmos com todas as coisas, mesmo que num primeiro momento a pessoa seria a culpada, né, da situação, nós que estamos dentro do ensinamento da Seitianoye, é preciso que neste momento vivamos intensamente esta verdade. E aqui o professor Masanobu Taniguchi, ele começa, como sempre, dizendo a expressão querido Deus. Quando me sinto em desarmonia com as pessoas nesta vida fenomênica, trago à mente suas palavras para orar e esperar. É preciso que nós também tenhamos claro que a oração não é um conjunto de palavras pré-estabelecidas, né? Também é, mas nós temos que cuidar muito com a palavra no sentido de termos claro que a palavra constitui a palavra falada, a palavra escrita, o pensamento e a expressão visual. Então, quando nós estamos em desarmonia, é preciso que a gente ore. Muitas vezes as pessoas vêm buscar uma orientação pessoal e, dependendo da situação, a orientação pessoal pressupõe perdoar e orar pela felicidade desta pessoa. E muitas pessoas reagem: não, ele é o culpado, ele que tem que mudar, né? Enquanto nós estivermos esperando que o outro mude, nós vamos ficar presos a ele. Seremos prisioneiros desse sentimento de desarmonia. E aqui ele diz, né, orar e esperar. Cristo disse: orai e vigiai. E aqui o professor Masanobu diz: orar e esperar. Por quê? Porque a oração, ela tem o seu tempo de maturação. Necessariamente, ela não acontece no nosso tempo, mas no tempo de Deus
e no tempo necessário para que aquela situação, que é um expediente de salvação, cumpra a sua finalidade. É importante que a gente entenda que toda e qualquer situação nas nossas vidas tem a ver com a nossa necessidade espiritual e não dos outros. E ele continua: orações são proclamação da vida, elas são proclamações das profundezas do coração. Então, quando nós usarmos a oração de forma clara, no sentido de que nós estamos proclamando a vida, a oração não é súplica, não é pedido, a oração é simplesmente uma proclamação da vida. Quando nós proclamamos a vida, ou quanto mais nós proclamarmos a vida, mais nós vamos aumentar o nosso nível de consciência desta unidade com Deus. Então é importante que as pessoas tenham claro isso. A cada momento, a cada instante, eu preciso reafirmar, né? Eu preciso sentir esta presença de Deus em mim. E isso a gente faz através de um trabalho contínuo. Não é à toa que lá nas normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye, mais especificamente na 8ª norma, está escrito: iluminar a mente praticando a meditação Shinsukan todos os dias sem falta. Então nós temos que ter consciência que a oração ela deve ser constante. Nós não precisamos necessariamente estar pensando, já fiz, já está pronto. Não, no sentido de nós reafirmarmos esta unidade com Deus. E ele diz assim: dependendo quão fortemente e quão frequentemente eu tenho um pensamento particular, as coisas e os fenômenos que se manifestam em minha vida mudarão. Então, se eu tiver constantemente um pensamento de harmonia em relação a tudo e a todos, eu vou criar uma sintonia fina, e através dessa sintonia fina, aquilo que me é necessário vem de forma natural a mim. Não há necessidade de eu buscar fora aquilo que já está dentro de mim, né? Então, e para algo aparecer no mundo fenomênico, o tempo é necessário para que os materiais físicos se movam e se unam para formar certas coisas e fenômenos. Então, muitas vezes, né, principalmente hoje nesse mundo tecnológico, nesse mundo virtual que nós vivemos, parece que as coisas são assim no pronto, né, no estalar de dedos as coisas acontecem. Mas na vida é preciso que nós entendamos que existem etapas e etapas necessárias, né? Então, é como subir uma montanha. Se nós não cuidarmos, né, de subir passo a passo, e cuidando dos passos que nós damos, nós poderemos, por exemplo, pisar em falso, poderemos pisar em algum lugar que não é o mais adequado e sofrermos, inclusive, um acidente ou até a morte por cair dessa montanha. Então, é importante, né, que a gente tenha claro isso, que esse movimento constante nosso, ele deve obedecer um ritmo, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem claro, né, dentro da Seichonoye, é que existe o tempo de Deus, né? Nesse tempo de Deus, muitas vezes, aquilo que nós, no primeiro momento, almejamos ou queremos, não se torna uma realidade. Por quê? Porque aquela situação, aquele momento não é ainda o mais adequado para que a coisa que nós aparentemente queríamos fosse realidade. Então nós precisamos entender que dentro deste plano, né, de Deus, tudo está certo. Não existe nada errado no plano de Deus. Não existe nada errado no mundo de Deus. Então, quando nós tivermos essa sintonia fina, nós estaremos, por assim dizer, vivendo esta realidade interior, esta realidade do mundo da imagem verdadeira. Se abraçarmos outro pensamento, depois de termos tido um pensamento particular, que negará esse pensamento. A força para aquele primeiro pensamento emergir desaparece. Então, uma das coisas que nós temos que ter cuidado é ao selecionarmos os nossos pensamentos e termos um foco, né? Ou seja, Cristo já disse, não podeis servir a dois senhores, né? Nós temos que fazer uma escolha.
siga sempre reto, sempre em frente, assim como diz o professor Fernando Marques, naquele seu livro, né? Então, é importante que nós tenhamos claro isso, e ele diz assim, na página 81, se eu pretendo realmente me reconciliar com ele ou ela, não trarei à lembrança pensamentos, suas deficiências, erros imperdoáveis, palavras e ações desagradáveis, desconfiança dele, etc. Então, veja bem, se nós queremos nos reconciliar com alguém, a primeira coisa que nós temos que ter é a condição de agradecer a grande oportunidade que essa pessoa está nos dando de mudar algo em nós. Eu diria assim, de uma forma muito clara, né? Não existe ninguém que entre ou saia de nossas vidas que não tenha a ver com a nossa necessidade espiritual. Então, é a nossa necessidade espiritual que determina aquilo que vai acontecer, né? Muitas vezes podem ser situações que estão gravadas de uma forma muito forte lá dentro de mim e que naquele momento criam-se as condições para que se manifeste, e essa manifestação, antes de ser algo negativo, é algo, pelo contrário, extremamente positivo, né? É uma bênção que nós estamos recebendo em poder ter essa situação. Então, quanto mais nós fixarmos a nossa mente nas deficiências, nos erros, nas palavras ou ações desagradáveis que essa pessoa usou em relação a mim, isto vai, por assim dizer, fazer um processo de retroalimentação. É como se, por exemplo, nesse momento que eu estou pretendendo me reconciliar, ou seja, quero quebrar essas amarras mentais que me prendem de forma negativa a essa pessoa, então eu tenho que superar essas situações e justamente usar o contrário, né? Então, aí entra justamente a sabedoria de Deus que vai nos orientar em relação às palavras, os pensamentos que nós precisamos usar. E ele diz assim, pelo contrário, vou recordar seus pontos positivos, sua excelência, seu sorriso e bondade. Então, do ponto de vista prático, né, todas as pessoas têm o seu lado positivo. Mesmo aquelas pessoas que aparentemente sejam os nossos algozes, mesmo aquelas pessoas que nos têm causado dor, mesmo aquelas pessoas que têm nos incomodado, né? Aquelas pessoas que são o calo aquele que nos faz doer o pé, né? Então, muitas vezes, a tendência nossa é simplesmente isolar e achar que esqueceu, aquilo não. Mas mentalmente, se nós estamos presos a essa pessoa, né, por esse sentimento negativo, isso em determinado momento vai se manifestar. Então, é preciso que eu veja, né, isso é um exercício que a gente tem que fazer. Ver aquela pessoa sorrindo para nós, imaginar aquela pessoa que está, vamos dizer assim, tem pontos positivos, né? Que ela está sorrindo e apresentando bondade. E nós temos na Symphony vários relatos de pessoas quando pediram perdão e oraram pela felicidade da pessoa, por incrível que pareça, a pessoa, né, sem a gente tomar nenhuma iniciativa, ela vem até nós e pede perdão. E esclarece, né, que aquela situação que ela usou não foi a mais adequada e há a reconciliação, né? Então, aqui, o professor Masanobu, ele continua dizendo assim, continuar desenhando vividamente em minha mente, eu me reconciliando com ele ou ela, né? Então, chame a pessoa mentalmente e imagina, né? Eu estou me reconciliando com aquela pessoa e que aquela situação que aparentemente era o motivo da discórdia, era o motivo da desarmonia, já não existe mais. Porque, dito na Seichoe, quando há o avançar da luz,
A treva, por mais intensa que seja, ela simplesmente desaparece. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos acender a tocha da verdade e, através dessa tocha da verdade, iluminar todos os pontos, todos os momentos da nossa vida. Então nós precisamos, né, iluminar todos os momentos da nossa vida, vamos assim, perder um momento sequer. Né? Então, quando a gente se reconcilia com todas as coisas do céu e da terra, como consta ali na revelação divina da Maria, todos serão seu amigo. Não há nenhum inimigo, não há ninguém que vá lhe fazer mal. Né? E ele diz aqui: estou agora sentado ereto e corretamente com os olhos fechados em oração, e vou recordar o seu rosto e continuar desenhando em minha mente, de modo concreto, com emoção, sua expressão gentil, fitando-me atentamente, irradiando afeição, amor e amizade. Então vejam vocês, aqui uma palavra-chave é a emoção. Quando nós fizermos algo, uma prática, uma oração, tempo assim que é mistério que nós não esqueçamos a emoção. Nós não precisamos chegar às lágrimas, né? Não é nesse sentido, mas se emocionar de estar, né, neste momento com os olhos fechados, desenhando na mente aquela figura, aquela expressão, aquela pessoa, irradiando afeição, amor e amizade. Poderá alguém dizer, não, isso aí não existe, isso aí é mentira de vocês. Como é que eu vou conseguir pedir perdão? Como é que eu vou conseguir me reconciliar com aquela pessoa que tanto mal me fez? Volto a esclarecer. Ninguém entra em nossas vidas que não tem a ver com a nossa necessidade espiritual. Então, aquela pessoa entrou na sua vida naquele momento, exato, como uma grande oportunidade de salvação, como um expediente de salvação. Tá? Então, quando nós, ao invés de usarmos a palavra problema, ao invés de usarmos a palavra situação difícil, né, nós usarmos a expressão expediente de salvação, nós vamos ver que em toda e qualquer circunstância, nós temos um grande ensinamento à nossa disposição. E é isso que nós precisamos enfatizar na nossa vida diária. Muitas vezes nós perdemos oportunidades excelentes, né, de nos harmonizarmos, de realmente criarmos uma situação onde não haja mais desarmonia com as pessoas, com os fatos e as coisas, né, não só com as pessoas. Né? Às vezes a gente tem que se harmonizar com o clima, a gente tem que se harmonizar com a natureza. Né? Então, tudo isso faz parte, né, do nosso viver aqui nesse plano terreno. E graças, né, nós temos que render ao fato de nós estarmos agora nesse plano terreno, vivendo neste mundo terreno, nesta situação em que nós estamos, que aparentemente pode parecer caótica para uns, pode parecer uma mudança muito difícil de ser aceita, mas, como o Sagrado Mestre comenta, né, quando há uma mudança, existe barulho. Não existe mudança, não existe transformação sem barulho. Então, essas situações que acontecem ao nosso redor, que aparentemente causam barulho, causam alguma dissonância, são expedientes de salvação. Já no próximo parágrafo, ele volta a usar a expressão querido Deus. Muito obrigado. Eu o amo. A profunda emoção de ele ou ela e eu sermos um está agora surgindo na minha mente. Então, vejam, quando nós descobrimos, né, quando nós conseguimos limpar a nossa mente, o que acontece? Naturalmente, nós vamos expressar aquilo que é o que necessariamente nós precisamos expressar, que é a luz. Né? Então, quando nós criarmos esta, vamos dizer assim, a profunda emoção de ele e eu sermos um, está agora surgindo na minha mente.
Até então, né, esse sentimento de antagonismo, esse sentimento de raiva, ódio, enfim, estava criando uma distância, eu aqui, o outro lá, cada um tentando buscar a razão de ser, ou querendo dizer que o outro era o culpado. Então, quando nós criamos dentro de nós este sentimento, não importa o que o outro fez ou deixou de fazer, né? O que importa é que nós damos o primeiro passo, é que nós, através de uma postura mental correta, vamos ao encontro do outro e vamos envolvê-lo, né, com as ataduras do amor, conforme diz o preletor José Maria Coelho, né? Então, justamente esse é o momento, né? Aquela pessoa muitas vezes nos causou uma dor, nos causou um problema, porque ela também tinha um problema maior. E nós fomos, né, um expediente, né, para que ela pudesse exteriorizar aquilo, né? E às vezes, mas eu não tinha nada a ver com isso. Com certeza tem, porque não existe nenhuma forma da gente dizer que os dois não tinham algo em comum. Tem sim, com certeza. Mesmo naquela situação que aparentemente não tem nada a ver, nós temos algo em comum. E essa ação, né, ela está diretamente associada às nossas necessidades espirituais. Olha só, até agora, eu queria que ele ou ela se movesse conforme a minha vontade. Aqui está, né, o calcanhar de Aquiles nosso. Aqui está justamente aquele momento em que nós queremos que o outro haja conforme eu quero. Mas quem sou eu? Né? Quem sou eu para querer que o outro queira o que eu quero? Quem sou eu para medir o outro segundo a minha regra? Eu tenho que entender, né, que assim como na natureza nós temos a biodiversidade, também entre os humanos nós temos a diversidade. E é claro que cada pessoa está aqui nesse plano no momento adequado, né? No momento em que nós tivermos cumprido a nossa missão, nós partimos. Não tem que ficar, né? Ninguém fica para semente. Ou seja, é necessário que a gente entenda isso. E aí ele diz assim, na página 82. Mas, querido Deus, nunca me esquecerei que ele é um filho de Deus. Então, vejam bem, aquela pessoa que está ali à sua frente, ela está lhe dando uma grande oportunidade de você visualizar nela um filho de Deus. Então, é fundamental, né, esse treinamento. Até então, né, a maioria das vezes, o que a gente fazia? Ah, não, essa pessoa está me estorbando, essa pessoa não merece o meu crédito, essa pessoa, eu vou isolar ela da minha vida, né? Tomara que morra. Esse tipo de ação não é uma ação correta em relação ao ensinamento do assentimento. Nós precisamos, isso sim, ter consciência que todos, não é este ou aquele, todos temos esta natureza divina dentro de nós. Alguns bastante encobertos, outros ainda meio cobertos, e outros talvez talvez a minoria ainda mais desperta. Então cada um vai ter que avaliar aonde é que está o seu grau de reconhecimento dessa natureza divina. Olha só, que ele coloca essa linha. O Senhor não me força e nem me faz com que eu siga forçosamente a sua vontade. Deus não criou cada um de nós como sendo seu fantoche, seu marionete. Não. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu liberdade de criação. Todos nós somos co-criadores de Deus. Então, isso representa no despertar para esta realidade interior, um grande passo, né? Quando eu tenho essa consciência, né, de que Deus não me impôs nada. Deus é lei. E Ele nos dá, através da lei,
graus de liberdade. E nós podemos usar ou não essa liberdade. Nós fazemos um bom uso ou um mau uso dessa liberdade de acordo com a nossa mente individual. Então, se nós ficarmos presos no passado, sempre que nos lembrarmos de uma pessoa, vem à nossa mente aquelas dores, aquelas situações, e nós replantarmos tudo isso dentro de nós, é como se nós estivéssemos reafirmando aquelas coisas negativas. E na Sentinel nós aprendemos que aquilo que se manifesta deixa de existir. Então é muito importante que a gente também tenha claro isso. Aconteceu, não virou manchete. Aconteceu, terminou em todos os sentidos. E ele diz aqui: desse modo, eu que sou filho de Deus, não penso em forçá-lo a obedecer à minha vontade. Então, vejam bem, nós temos que ter presente que a forma mais correta que nós temos, inclusive, de fazer com que as pessoas cheguem a Sentinel, conheçam a Sentinel, é o nosso próprio exemplo. E nada adianta a gente falar, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, depois não funciona. Então, nós precisamos ter consciência da necessidade de sermos um exemplo. O próprio Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele se identificava como uma chama, uma vela, que iria até o fim, até se extinguir, iluminar as pessoas. Diante dessa ideia, né, de iluminar o caminho das pessoas, diante dessa ideia de iluminar o caminho das pessoas, nós precisamos ter consciência de que todos, né, aqui diz assim, porque os filhos de Deus são livres e o Senhor respeita o livre-arbítrio, eu também não me apegarei a ele e respeitarei sua liberdade. Então, esse é um ponto que merece a nossa atenção. Até que ponto nós estamos mentalmente prendendo as pessoas? Até que ponto nós também estamos nos permitindo ser presas fáceis das outras pessoas? Então, é muito importante que nós tenhamos claro a necessidade de respeitar o livre-arbítrio. Muitas vezes, a gente pensa que está fazendo bem para uma pessoa, ajudando, né? Mas essa ajuda tem consigo aquela ideia, esse pobre coitado, esse desvalido, vou ajudar, porque eu sou da Sentinel. Não é dessa forma que nós vamos ajudar. A forma que nós vamos ajudar é justamente fazendo com que aquela pessoa se conscientize através do poder da palavra, né? Então, sempre que puder, transmitir palavras de luz para essa pessoa, mentalmente, como já foi dito, né? Orar para aquela pessoa, visualizar ela envolta em luz, né? Então, e aqui ele tem uma frase muito bonita que ele diz assim: ele ou ela adornará a minha vida, muda por trabalharmos arduamente em conjunto, dá à minha essência de filho de Deus a oportunidade de brilhar. Vejam bem, aquela situação que era opaca, escura, ela se transforma em luz. Então, quanto mais nós trabalharmos no sentido de expressar luz, mais nós vamos viver corretamente o modo de viver da sintonia. E aqui ele faz uma declaração, ainda na página 82. Querido Deus, agora declaro do fundo do meu coração que a imagem verdadeira dele ou dela é a de filho de Deus. Isso é uma oração, uma frasezinha simples, né? Declaro do fundo do meu coração que a imagem verdadeira dele ou dela é a de filho de Deus. Então, mesmo aquelas situações que aparentemente são extremamente difíceis, às vezes nas nossas famílias, né, nós encontramos, há um tempo atrás a gente dizia que eram os nossos campeões, né? Isso já
foi abolido. Nós dizemos que essas pessoas são expedientes de salvação. Elas estão ali não no intuito de nos desafiar, nos criar problemas, mas elas estão nos dando grandes oportunidades. E é interessante que quando nós mudamos, ou a pessoa muda, ou ela sai de nossas vidas em harmonia. Nós nunca podemos deixar que alguém saia das nossas vidas em desarmonia. Por quê? Porque isso cria amarras mentais que mais adiante vão se manifestar. E ele diz o seguinte aqui: eu não vou parar de orar até que eu sinta claramente a imagem verdadeira dele ou dela. Este é o significado de esperar. Então, aqui, nós temos que trabalhar dentro da ideia não de insistência, mas de persistência. Insistir é uma coisa que o nosso ego quer dobrar aquela pessoa, quer vencer aquela pessoa. Mas persistência é esperar o momento dela, é esperar o momento da transformação daquela pessoa, que vai vir a partir da minha transformação. Então, inverte os papéis, né? Não é o outro que tem que se transformar, sou eu que tenho que transformar alguma coisa em mim. E ele diz mais adiante: recordando simplesmente o sorridente expressão dele ou dela, uma ou duas vezes, de recitar sinceramente que a imagem verdadeira dela e dele é a de filho de Deus, e depois disso dizer coisas ruins sobre ela ou ele em minha mente, recordando suas palavras e ações dolorosas do passado, não é nem oração, nem espera. Então, veja bem, nós temos que cuidar muito, né, com a nossa palavra. Não adianta a gente fazer toda uma oração de reconciliação e sair dessa oração de reconciliação e tacar pedra na pessoa, né? Ou seja, volta tudo ao zero, volta tudo a estaca zero. Então, é importante, né, que nós, ao sairmos da oração, mantenhamos, né, como ele diz aqui, visualizar 2 ou 2 vezes pessoa sorrindo e colocar de forma bem clara a imagem verdadeira dele ou dela é de filho de Deus. Uma simples frase, né? Nós não vamos dizer que ela tem que se tornar filho de Deus, nós não vamos dizer que está errado, que tem que ser filho de Deus, não vamos dizer para ela que tem que vir para ser filho dele, né? Então, é importante termos claro a necessidade de livre-arbítrio. Tá? E aqui ele diz assim: uma vez que eu crie o desejo de reconciliar-me com ele ou ela, vou perseverar para tornar esse desejo permanentemente e fortalecê-lo ainda mais. Então, lembre-se, né, do tempo de Deus. Então, dependendo da situação, às vezes uma oração só chega. Dependendo da situação, várias orações são precisas, né? Então, não cabe a nós julgar, não cabe a nós dizer, essa pessoa é muito difícil. É muito difícil nos reconciliarmos com essa pessoa. Tanto é que ninguém gosta dela. É uma alegação que a gente pode fazer. Não é assim. Nós temos que persistir, né, perseverar na visualização da imagem verdadeira dessa pessoa. Por isso que nós podemos dizer que a imagem verdadeira de tudo na vida é Deus, né? Somente Deus. E aqui ele continua dizendo: esperar significa confiar e esperar. Confiar, né? É importante que nós tenhamos consciência, né? E nós precisamos testar a nossa sinceridade, né? E não simplesmente não equivale a confiar, né? Se eu começar a ter na mente a ideia de testá-la, né? Testar a minha sinceridade, testar a pessoa, né? O que vai acontecer? Se eu, vamos dizer assim, manifestar, não, eu vou testar essa pessoa. Eu vou ver se isso aí que o pretor está falando é verdade. Então, eu vou pegar aquele meu algoz e eu vou tentar me reconciliar com ele. Toda vez que você trabalhar com a espiritualidade, e é o que eu sempre faz,
não faça testes. Não fique naquela, eu já fiz tanta oração, e mais uma, menos uma, não vai ter problema. Não. Desta forma, você não está se preparando interiormente para justamente ter nas mãos aquilo que precisa ter no momento mais adequado. Então, quando faltar essa confiança em você, você tem que rever o conceito. Você tem que mudar aquilo que precisa ser mudado. Então, uma das coisas fundamentais, né, nesse sentimento de unidade com Deus é que, na medida em que a gente vai adentrando o ensinamento da Aceite ou Noê, nós vamos ver que esse ensinamento ele é um ensinamento completo e correto. Então, não é Aceite ou Noê que esteja errado. Nós, muitas vezes, não fazemos uso das ferramentas que a Aceite ou Noê nos disponibiliza e queremos, ora, trabalhar com o nosso ego, ora, trabalhar com o ensinamento da Aceite ou Noê. Ora, trabalhar com o ensinamento da Aceite ou Noê, ora, trazer outras realidades espirituais ou religiosas. Então, não é por. Né? Então, se nós quisermos expressar corretamente essa unidade com Deus proposta pela Sentinela, nós temos que mergulhar no ensinamento. Não só tangenciar, não só ficar à volta do ensinamento. Mergulhar no ensinamento é ter a consciência de que a cada momento, a cada instante, você está tendo uma nova oportunidade de crescer em todos os sentidos. E ele diz assim, se eu confiar nele, ele terá sentimentos de confiança em relação a mim. Isso porque, querido Deus, ele e eu já somos, no seu mundo, na imagem verdadeira, irmãos espirituais. No mundo da imagem verdadeira, há apenas confiança. Dúvida, ciúme, traição, mentiras não existem. É importante que nós entendamos que quando nós temos essa consciência que somos irmãos espirituais no mundo da imagem verdadeira, que nesse mundo da imagem verdadeira não existe dúvida, não existe ciúme, não existe traição, não existe mentira. Né? Então, é fundamental que, nesse sentido, nós tenhamos consciência de que matéria não existe. Porque todas essas questões de dúvida, ciúme, traição, mentiras, elas existem neste plano relativo. Nesse plano relativo, nós vemos que as pessoas, muitas vezes, criam dúvidas umas em relação às outras. E isso causa, inclusive, guerras, causa conflitos. O ciúme é algo que corrói a própria pessoa, faz com que ela não avance no sentido da luz. Traição significa justamente o fato de nós assumirmos um compromisso com alguém e não cumprimos. Por quê? Por que não cumprimos um pacto? Por que não cumprimos algo que a gente tinha acertado? Por que trair a benevolência dos nossos pais? Por que trair a benevolência do esposo, da esposa, dos filhos? Né? Então, a traição significa que nós estamos imersos no aspecto material, deixando de ver o aspecto espiritual das coisas. E as mentiras. Né? Há pessoas que passam por essa existência terrena mentindo. Então, na medida em que nós usamos este artefato da mentira, nós temos que ter consciência da necessidade que nós temos de eliminar da nossa mente este hábito da mentira. Sejamos corretos. Então, a proposta é que cada um de nós treine diariamente formas através das quais viva dignamente a sua condição divina. E você vai ver, quando você usa isso em todas as circunstâncias,
né, no trabalho, em casa, no seu ateliê, com os vizinhos, você estará granjeando, né, confiança. Isso é extremamente importante. Por isso, né, é necessário esse exercício. Olha só que bacana aqui que diz. A verdadeira reconciliação acontece não quando ambos os lados mudam forçosamente suas mentes, mas quando expressar no mundo da forma o relacionamento da grande harmonia que existe desde o princípio do mundo. Então, nós temos que ter consciência que esse relacionamento da grande harmonia é algo que nos é inerente. Nós não precisamos buscar fora de nós. Lembre-se, né? Nós temos os 4 atributos divinos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Então, isso é natural. É natural que nós nos harmonizemos com as pessoas, é natural que nós perdoemos as pessoas, e também nós também possamos perdoar a nós próprios. Muitas vezes, nós nos tornamos os algozes de nós mesmos, através do sistema de autopunição. Nesse sentido, eu recomendo que leiam, né, a humanidade é isenta de pecado. Portanto, pressão e tensão da mente são desnecessários. Nós não precisamos forçar nada. Nós não precisamos impor nada. Nós precisamos, sim, serenar as nossas mentes. Na Sutra, na verdade, tem uma passagem que diz: como serenar a mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus. E o que é entregar-se a Deus? Entregar a Deus é justamente ter essa consciência: eu e Deus somos um só. Eu e Deus somos um só. Eu e Deus somos um só. Então, quando nós afirmamos esta consciência do eu divino, do eu imagem verdadeira, do ser Cristo que habita em nós, do ser Buda que habita em nós, nós vamos manifestar uma vida condizente ao Filho de Deus que nós somos. Então, não existe pressão, não existe necessidade de pressão, não existe necessidade de querer fazer com que a coisa seja da minha forma, como eu quero. Né? Porque, lembrem-se, todas as pessoas à nossa volta têm a ver com a nossa necessidade espiritual. Então, nós atraímos as pessoas e elas são anjos de luz que estão ali, próximos do nosso caminho, para nos ajudar. Né? E aqui, para finalizar, ele diz assim: querido Deus, ouço agora os seus ensinamentos e estou cheio de gratidão. Esse é um ponto que eu gostaria de fazer uma reflexão. Muitas vezes, nós estamos há bastante tempo, eu comemorei 50 anos de Santo conheceram Santo foi lá em 1973. Então, cada momento que eu vivo hoje, eu tenho o prazer de receber mais ensinamentos, de ter consciência de coisas melhores cada vez mais, né? E ter essa gratidão incondicional por esse ensinamento. E essa gratidão me faz retribuir. Então, por exemplo, o fato de estar aqui com os senhores é uma retribuição muito pouca daquilo tanto que eu recebo. Graças que eu recebo diariamente, na minha vida, na vida dos meus familiares. É incontável o número de situações dignas de gratidão na vida de que se predispõe a viver em unidade com Deus e também a retribuir as graças que Ele nos dá. E Ele diz assim: ele ou ela e eu somos filhos de Deus, companheiros, um no Senhor. Ou seja, eu e aquela pessoa, através da qual eu fiz essa prática da reconciliação,
agora manifestamos a unidade de Deus. E ao manifestarmos esta unidade de Deus, ele diz aqui assim, consegui me voltar humildemente para o seu mundo de amor e harmonia. Mesmo antes de eu perceber, existia apenas o seu mundo da grande harmonia. Então vejam vocês, basta voltar à nossa origem, basta voltar ao princípio da vida, e nesse princípio da vida nós encontramos a harmonia. E quando nós usamos a lei mental do reconhecimento, aquilo que eu reconheço faço existir, quando eu reconheço dentro de mim a harmonia, eu me torno uno com toda qualquer pessoa. E eu desfaço essas amarras mentais que até então me prendiam, que causavam sofrimento. E ele diz assim, para finalizar, ele ou ela e eu somos filhos de Deus, que juntos vivem neste mundo. Então, vejam vocês, né? Toda a humanidade, independente das situações, independente de onde essas pessoas estejam, elas estão, por assim dizer, vivendo esta unidade em Deus. O que nós precisamos fazer é justamente isso, trabalhar no sentido de retribuir a essas graças que Deus tem nos oferecido a todos os momentos. Então, se dirijam até as suas sessões locais, se coloquem à disposição dos seus respectivos presidentes e façam um trabalho de dedicação e de amor. E vocês vão ver o quanto vão crescer em todos os sentidos nas suas vidas. Agora, para terminar esse nosso encontro, eu gostaria que todos os senhores assumissem a posição de oração, ou uma posição que coloque a mão sobre o joelho, mas fiquem com os olhos fechados. E eu vou ler novamente a oração para visualizar a imagem verdadeira e reconciliar com ele ou ela. Querido Deus, quando me sinto em desarmonia com as pessoas nesta vida fenomênica, trago à mente suas palavras para orar e esperar. Orações são a proclamação da vida. Elas são proclamações das profundezas do coração. Desde que o mundo fenomênico é algo expressado pela mente, dependendo do quão fortemente, do quão frequentemente eu tenho um pensamento particular, as coisas e os fenômenos que se manifestam em minha vida mudarão. Para algo aparecer no mundo fenomênico, tempo é necessário para que os materiais físicos se movam e se unam para formar certas coisas e fenômenos. Não devemos desperdiçar esse tempo. Se abraçarmos outro pensamento depois de termos tido um pensamento particular, e negará esse pensamento, a força para aquele primeiro pensamento emergir desaparece. Se eu pretendo realmente me reconciliar com ele ou ela, trarei à lembrança pensamentos suas, não trarei à lembrança pensamentos, suas deficiências, erros imperdoáveis, palavras e ações desagradáveis, desconfianças, etc. E negarão minhas ondas de pensamento de reconciliação. Pelo contrário, vou recordar seus pontos bons, sua excelência, seu sorriso e bondade. O meu relacionamento de confiança mútua com ele ou ela, ou criá-los em minha mente, e continuar desenhando vividamente em minha mente, eu me reconcilio com ele ou ela. Eu estou agora assentado, direto e corretamente, com os olhos fechados em oração, e vou recordar o seu rosto e continuar desenhando em minha mente, de modo concreto, com emoção, a sua expressão gentil, dando-me atentamente, irradiando afeição, amor e amizade. Querido Deus, muito obrigado. Eu o amo, eu a amo. A profunda emoção que ele ou ela
e eu sermos um está agora surgindo na minha mente. E agora eu queria que ele ou ela se movesse conforme a minha vontade. Eu sentia irado se isso não acontecesse. Mas, querido Deus, nunca me esquecerei que ele é um filho de Deus, ou ela é um filho de Deus. Senhor, não me força e nem me faz com que eu siga forçosamente a sua vontade. Do mesmo modo, eu, que sou filho de Deus, não penso em forçá-lo a obedecer a minha vontade. Diante do Senhor, ele ou ela, eu, também somos filhos de Deus exatamente com o mesmo valor. Porque os filhos de Deus são livres e o Senhor respeita o livre-arbítrio, eu também não me apegarei a ele e respeitarei sua liberdade. Estou agradecido a ele ou ela. Ele ou ela adora em minha vida, cuida e, por trabalharmos arduamente em conjunto, dá a minha essência do Filho de Deus a oportunidade de brilhar. Sou agradecido a ele ou ela. Querido Deus, agora declaro do fundo do meu coração que a imagem verdadeira dele ou dela é do Filho de Deus. Isso é a oração. Eu não vou parar de orar, eu tenho que citar claramente a imagem verdadeira dele ou dela. Esse é o significado de esperar. Recordando simplesmente a sorridente expressão dele ou dela, uma ou duas vezes, recitar com sinceridade a imagem verdadeira dele ou dela é do Filho de Deus. Depois disso, dizer coisas ruins sobre ele ou ela em minha mente, recordando suas palavras e ações odiosas do passado, não é oração nem espera. Uma vez que eu crio o desejo de reconciliar-me com ele ou ela, vou perseverar para tornar esse desejo permanente e fortalecê-lo ainda mais. Esperar significa confiar e esperar. Pensando que eu rezei esse tanto por ele ou ela, me concedi esse tanto, portanto, cabe agora a ele me conceder e prestar a sua sinceridade, o que vale a confiar. Se eu começar a ter na mente e testá-la, ele ou ela começará a me testar. A mente humana reage sensivelmente um ao outro. Se eu confiar nele ou nela, ele ou ela terá sentimentos de confiança em relação a mim. Por isso, querido Deus, ele ou ela e eu já somos no seu mundo, na imagem verdadeira, irmãos e irmãs espirituais, no mundo da imagem verdadeira, há apenas confiança, dúvida, ciúme, traição e mentiras não existem. Verdadeira reconciliação acontece não quando ambos os lados mudam forçosamente suas mentes, mas quando expressar no mundo da forma, o relacionamento da grande harmonia que existe desde o princípio no seu mundo. Portanto, pressão e tensão da mente são desnecessários. Eu apenas externo a mente do Filho de Deus, assim como ela é. Querido Deus, agora ouço os seus ensinamentos e estou cheio de gratidão. Ele ou ela e eu somos filhos de Deus, companheiros, um do Senhor. Pensamentos forçados e obstinados em relação a ele ou a ela estão desaparecendo de dentro de mim. Isso não ocorre pela minha força, mas porque consegui me voltar humildemente para o seu mundo de amor e harmonia. Mesmo antes de eu perceber, existe apenas o seu mundo da grande harmonia. Ele ou ela e eu somos filhos de Deus, que juntos vivem neste mundo. Ela e eu somos um no Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você já se perguntou o que acontece com o ser humano após a morte física? Podemos dizer que o corpo físico equivale a um uniforme de trabalho que usamos enquanto estamos manifestados aqui neste plano fenomênico. Terminado o tempo a nós destinado, nós nos despimos desse uniforme, ou seja, deixamos o corpo carnal e o nosso espírito vai para uma outra dimensão e continua a sua caminhada. O dia de finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Nós, da Seichonoe,
acreditamos que é um dia para dedicar gratidão a quem nos deu a vida. Junte-se a nós, vamos celebrar a vida eterna e exercer a nossa gratidão, homenageando nossos antepassados e entes queridos neste dia tão especial. Cerimônia especial de finados, dia 19 de outubro, na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seichonoye. E dia 2 de novembro, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Curitiba, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul. Saiba mais em sni.org.br/finados. Gratidão, amor e oração. Reserve essa data e participe da cerimônia especial de finados.